Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando mais uma TPC da área de Ciências Humanas. Sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar hoje uma TPC muito especial, porque iremos tratar na nossa pauta de hoje uma sequência do nosso estudo do novo currículo paulista. Como eu já disse anteriormente, nós estamos vindo aí de uma transição, né, a partir da LDB. Então, nós estamos tendo toda uma atualização de como trabalhar as competências e habilidades alicerçadas na LDB, na Base Curricular Nacional, para que nós possamos, então, atingir uma aprendizagem de qualidade, uma aprendizagem que realmente seja transformadora na vida dos nossos alunos. Vamos iniciar, então. Nossa TPC hoje, então, ela tem como foco principal estarmos abordando o novo currículo paulista, mas agora do ensino médio, e como que a nossa área de ciências humanas ela vai ficar relacionada, né, e trabalhada nessa nova metodologia do currículo. A nossa pauta de hoje, então, ela começa falando um pouquinho, né, do percurso histórico da elaboração do currículo, todos os alicerces, né, de documentação, do instrumental legal para essa transformação, né, do currículo. Também vamos falar um pouquinho de como está estruturado esse novo currículo paulista do ensino médio, que foi apresentado para nós, né, este ano, para a nossa opinião, né, enquanto profissionais da rede, a sociedade como um todo, os estudantes, nós podemos aí, então, estar dando a nossa opinião, analisando esse currículo até o meio do mês de maio. Vamos também dialogar um pouquinho sobre os princípios, né, as competências, as habilidades que estão previstas neste novo currículo e como que elas vão então se mostrar como um desdobramento do currículo da educação, né, infantil e dos anos iniciais e finais. Refletiremos também sobre como este novo currículo do ensino médio pode ser colocado em prática, né? Como que ele vai se colocar na sala de aula. E vamos falar também de uma novidade deste novo currículo, que é a proposta dos itinerários formativos. O que eles vêm a ser, como que eles vão impactar na aprendizagem do nosso aluno, como que eles vão impactar na nossa prática, né, em sala de aula, enquanto profissionais da educação. Então, vamos lá. Pelo percurso histórico, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre os dados, né, que levaram a pensar em um novo currículo para o ensino médio. Se nós pararmos para analisar este gráfico, né, do IDEB do ensino médio, nós vamos perceber que de 2005 até 2011 nós tivemos um pequeno crescimento, né, no índice alcançado aí do IDEB. Porém, né, a meta projetada, ela ia um pouquinho além de 5%. Entretanto, né, a partir de 2011, nós viemos aí num processo, né, de queda, de melhora e novamente queda entre 2011 e 2017, que ligou um sinal de alerta, né, para a secretaria, para os profissionais da educação, para nós, enquanto professores em geral. Nós começamos a perceber que a educação no estado de São Paulo no ensino médio não estava melhorando, muito pelo contrário, ela vinha aí nessa oscilação, né? E, inclusive, nós percebemos através dos índices que 22% dos nossos jovens, dos nossos alunos do ensino médio, não acabavam concluindo essa etapa da educação básica. E nós começamos então a refletir o que levou a essa queda do IDEB, do ensino médio do estado de São Paulo, e o que levou a esses jovens a desistirem, né, dessa etapa da educação deles, o que fez com que eles evadissem.
Então, nós começamos aí a pensar, será que os nossos estudantes, eles sonham, né? Eles têm como ambição uma escola que seja mais conectada com as suas aspirações, com seus desejos, com seus anseios, uma escola que realmente faça mais sentido para eles? Com certeza. A partir do momento que nós começamos a fazer uma escuta ativa, começamos a conversar com esses jovens, começamos a perceber que talvez aquele modelo de educação que nós vínhamos aí praticando, né, aquele modelo metodológico, ele não correspondia a esses anseios dessa juventude, né, que inclusive é muito diversa, é muito complexa. Hoje, inclusive, nós falamos em múltiplas juventudes, né? Nós não podemos generalizar os nossos jovens. Cada um tem um projeto de vida diferente, uma história de vida diferente, uma realidade diferente e uma conexão com a escola de maneira diferente. E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho em neurociência, o que será que ajuda o nosso adolescente a aprender, né, a desenvolver, né, o seu cérebro? Então a gente começou a perceber, né, e através dos estudos, que para despertar, né, o interesse do nosso jovem em aprender, em continuar estudando, nós precisávamos então elaborar um currículo que estivesse centrado no próprio aluno e com aulas mais interativas, porque essas novas juventudes, elas são juventudes que estão muito mais dispostas ao protagonismo. Nós temos que pensar em um estudo, uma educação que equilibre, né, é, uma escola que tem tolerância e, ao mesmo tempo, tem exigências em relação a esses jovens e as suas aprendizagens, oportunizar escolhas, né, para que o nosso jovem ele possa então optar por aquela área do conhecimento que ele queira se aprofundar e que esteja alinhada ali com o seu projeto de vida, que vai fazer com que ele tenha um engajamento maior com a escola, porque ela passa a ser mais significativa. E também trazer atividades de autoconhecimento, porque nós sabemos muito bem, nós passamos pela adolescência, é um momento realmente de muitas questões na vida de uma pessoa, e muitas vezes esses adolescentes, eles não têm espaço, né, na casa deles, com as suas famílias, e até mesmo com amigos, né, nós sabemos que muitos jovens têm dificuldade em estabelecer um diálogo, em fazer trocas em relação às suas questões pessoais, e a escola promovendo, né, atividades, inovando com novos componentes, como é o caso do projeto de vida, vai trazer um espaço para que esse nosso aluno ele possa, então, ir construindo ferramentas de autoconhecimento. E tudo começa lá com a base, né, gente? Se nós pararmos para pensar, a Base Nacional, né, Comum Curricular, ela é uma inovação, né, em termos de educação brasileira, porque nós temos ali 10 competências gerais que vão abranger todas as áreas da vida do nosso aluno, desde o conhecimento cognitivo, o pensamento crítico, criativo, a tecnologia, a sua habilidade de comunicação, né? O autoconhecimento, como eu disse agora há pouco, o autocuidado, a argumentação, projeto de vida, empatia, né? Tão importante, a cooperação, responsabilidade e cidadania, né? Então, se a gente parar para analisar, tudo isso, o seu repertório cultural, essas competências gerais da BNCC, elas vão ser, então, realmente a base daquilo que o nosso currículo vai trazer como o alicerce, realmente, para que ele se desenvolva enquanto uma educação integral, que ele consiga desenvolver ali suas habilidades, suas competências e que ele possa ressignificar a sua relação com a escola, com a sociedade, consigo mesmo e com a família. E falando, né, em BNCC, no site do MEC, né,
na sua plataforma do AvaMec, nós temos ali, inclusive, um curso que está ainda, né, com inscrições abertas. É um curso para o estudo aprofundado da BNCC em várias áreas do conhecimento. Mas, no caso aqui, eu trouxe o link para vocês sobre o curso da BNCC do ensino médio voltado para a nossa área de ciências humanas. Então, é bem interessante, é um curso que, se eu não me engano, as inscrições estão abertas até outubro. É muito, muito, muito significativo para nós conhecermos a fundo, né, a BNCC voltada para a área das ciências humanas. E esse curso é bem bacana, porque ele tem ali um conteúdo bem explicativo, nós temos ali atividades, tem certificado. Eu recomendo, gente, quem puder estar participando, vale a pena. E voltando ao nosso currículo, a gente não pode esquecer que nós começamos a falar de uma mudança no ensino médio, uma mudança na educação brasileira com a Constituição Federal de 1988, quando a gente tem ali no artigo 205 uma educação que tem como objetivo, né, o pleno desenvolvimento da pessoa, então uma educação integral, que capacite essa pessoa, esse nosso jovem, para a cidadania, para um exercício de cidadania plena. E no caso, o artigo 206, a questão da igualdade de acesso e permanência na escola, né? Então, a gente começa a pensar na questão do nosso jovem, né, ter acesso ao ensino médio, ter acesso à escola, uma escola para todos, e que não seja uma escola só que receba o aluno e que depois é elevada, mas uma escola que propicia a esse aluno a permanência para que ele conclua a educação básica com qualidade, que ele tenha o direito, né, a liberdade para aprender, para ensinar, né, também. Nós temos que ter uma escola com liberdade e que nós possamos ali desenvolver a livre expressão. Em 1996, nós vamos ter ali uma reformulação da LDB, né? E o artigo 35 é o artigo que, ao mesmo tempo, ele vai nortear toda a questão da finalidade do ensino médio e também ele é um embasamento muito forte para a área das ciências humanas. Por quê? Ele fala da finalidade do ensino médio. Então, é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento técnico, ético, cognitivo e social dos estudantes. Ou seja, é uma educação integral, né? É uma educação que vê o nosso aluno de maneira holística, como um ser completo, que tem todas essas multidimensões que precisam ser trabalhadas. E o artigo 9, inciso 4, ele fala, né, da incumbência do Estado, da União, né, de desenvolver ali um documento norteador que tem ali as competências e diretrizes básicas para para o ensino médio, para o desenvolvimento dos currículos, né? Porque apesar de nós termos ali, né, os documentos federais, nós temos que lembrar que nós temos aí a autonomia dos estados para desenvolverem os seus próprios currículos, assim como no caso também, tendo sistemas de ensino, os municípios também têm ali a liberdade de formularem currículos próprios. E em 2008, nós tivemos um ganho, né, um avanço muito grande no nosso estado, que foi justamente a homologação, né, do currículo, né? Currículo do estado de São Paulo, aquele, lembram, gente, da capinha branca e preta, inclusive o currículo que está vigente ainda do ensino médio é este currículo. Nós já falamos isso em ATPCs anteriores. Por quê? Este ano, nós ainda estamos naquela fase onde o currículo que foi elaborado do ensino médio, esse novo currículo do ensino médio, ele está passando por toda uma parte ali de opinião, de consulta pública. Os formuladores deste currículo, eles vão pegar todas essas opiniões e vão estar ali fazendo os ajustes. Então, eu creio que mais para o final do ano,
até o início do ano que vem, nós teremos a homologação do nosso novo currículo. Mas, enquanto isso, o currículo do Estado de São Paulo, do ensino médio, ainda é aquele de 2008 que está vigente. Entretanto, eu acho muito importante que a gente já comece a pensar um pouquinho como será essa transição para o novo currículo, para que nós não sejamos pegos aí de surpresa quando ele for homologado, para que nós já possamos estar começando a fazer essa transição, esse estudo do currículo, para que nós possamos estar preparados para colocar ele em prática a partir do ano que vem, como nós veremos ainda hoje de maneira progressiva. Voltando aqui um pouquinho na questão do nosso histórico, em 2014 a gente teve a elaboração do PNE, o Plano Nacional de Educação, e ele tinha ali as metas, né? E a meta 3 é uma meta super importante, que é a questão da universalização progressiva do atendimento escolar de jovens, né? Dos nossos adolescentes de 15 a 17 anos. Porque, gente, nós víamos que era uma fragilidade muito grande da educação básica. A maioria dos jovens de 15 a 17 anos acabavam terminando muitas vezes o ensino fundamental, né? A educação básica no nível fundamental e abandonavam a escola, ou por falta de vagas, ou por muitas vezes terem que estar se inserindo no mercado de trabalho. Então, eram tantos fatores que dificultavam o acesso desses adolescentes, né, à educação nível médio, que foi feito ali a meta 3, que era para justamente atender a Constituição, né, de 1988, para trazer a oportunidade que esses alunos precisavam, que era de um ensino médio, né, que atendesse às suas aspirações com abordagens interdisciplinares, currículos flexíveis atendendo às peculiaridades, né, das nossas regiões, da questão de atender, né, também a questão da economia local, daquilo que poderia trazer ali para o nosso aluno uma inserção no mercado de trabalho. E essa meta, a 3, ela vem então abrindo caminho para nós começarmos a falar de uma personalização da educação, né, no ensino médio, que nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Em 2017, a gente teve mais uma revisão ali da LDB. E o artigo 36, ele vai falar que o ensino médio ele vai ser composto, então, pela Base Nacional Curricular e uma novidade, os itinerários formativos. Ou seja, fazendo com que aquela meta 3 do PNE possa ser realmente colocada em prática, né? Então, vão ser as condições necessárias para que a gente possa ter esse currículo flexível. Então, os currículos, né, estaduais, eles terão como base a BNCC. Entretanto, nós vamos ter ali diferentes arranjos curriculares para atender a realidade do nosso aluno, o contexto local, as possibilidades dos diferentes sistemas de ensino estaduais. E aí a gente vai perceber que esse currículo, ele passa a ter os itinerários formativos como a parte flexível, mas sem deixar de completar a base, né, que vai contemplar todas as áreas do conhecimento. Então, a gente garante as aprendizagens essenciais dos nossos alunos para que eles possam desenvolver competências e habilidades, mas também asseguramos esses itinerários formativos que vão ser a parte flexível que vai conversar diretamente com o projeto de vida dos nossos alunos, atendendo a essas demandas, né, a essas aspirações de uma escola mais significativa e conectada com o jovem. Em 2018, a gente vai ter as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. E aí o artigo 10º, ele vai falar justamente que todos os currículos têm que ter ali, de maneira indissociável, uma base, né, que é uma formação geral básica, porém também os itinerários formativos,
mas estes não podem ser separados, eles são indissociáveis. Então, toda vez que a gente falar agora sobre o currículo paulista, sobre esse novo currículo paulista do ensino médio, a gente vai lembrar que esse currículo ele contempla uma formação geral básica em todas as áreas do conhecimento, mas ele vai oportunizar de maneira indissociável ao nosso aluno ter a parte flexível da formação, que é justamente essa personalização do seu aprendizado. Em relação à legislação, né, do ensino médio, o que o Estado de São Paulo tem feito em relação a isso? Ano passado, nós tivemos, então, a homologação do currículo paulista da educação infantil e do ensino fundamental. Tivemos também a elaboração de novos componentes curriculares, né, do Inova, que é o projeto de vida, a eletivas, né, a tecnologia. Esses 3 novos componentes, eles vêm, então, desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio, fazendo com que o nosso aluno possa perceber ali um espaço de expressão maior para essas aspirações da juventude. E possa, então, desde o ensino fundamental 2, ir se preparando, né, de maneira progressiva para o aprofundamento, né, das suas questões, das suas reflexões em relação ao seu projeto de vida, as suas experiências em relação a essa parte flexível das eletivas e também, né, lembrando da tecnologia, que vai, então, estar fazendo toda essa parte, né, da alfabetização tecnológica, a questão da ética, dos princípios de como se comportar em ambientes virtuais, e também serve ao mesmo tempo de proteção, né, porque o conhecimento em tecnologia faz com que os nossos jovens não sejam presas fáceis para pessoas mal intencionadas, que nós já sabemos que isso é bem comum hoje em dia, infelizmente. E também começou ano passado a escuta, né, à rede, aos grupos de trabalho, né, sobre esse novo, né, currículo do ensino médio paulista. Então nós tivemos ali um período de escuta, de sugestões, né, do que seria essencial ter neste currículo, quais seriam as habilidades, as competências que deveriam constar, como que a gente poderia estar aprimorando o currículo de 2008, trazendo essas novas demandas do jovem do século XXI, que não estavam ainda contempladas lá em 2008, tá bem? Tomar uma aguinha, gente, só um minutinho. E vocês percebam que lá no início do ano, a gente já começou, né, a ter uma implementação do currículo paulista, nós tivemos uma reformulação, né, dos cadernos do São Paulo Faz Escola, inclusive os materiais didáticos recebidos, né, do PNLD, eles já vêm trazendo ali toda aquela estrutura das 10 competências gerais da BNCC, das competências gerais da área de ciências humanas, que são contempladas e conversam com o currículo paulista, essas competências, essas habilidades que estão ali nos materiais do PNLD. Também tivemos o início, né, dos novos componentes do Inova, uma reorganização da grade curricular, e também, como eu disse, né, até o meio de maio, nós tivemos ali o período da consulta pública, dos seminários, né, que inclusive nós temos ali as apresentações que estão postadas na Rede do Saber, né, com as videoconferências, fazendo toda uma discussão sobre esse novo currículo paulista. Inclusive, no material de apoio que eu postei lá na página da nossa TPCD de Ciências Humanas, eu coloquei ali os PPTs que foram usados nesse material de consulta dos seminários, para que vocês possam estar fazendo uma consulta, se aprofundando, que é bem bacana. E aí nós vamos falar um pouquinho, né? Como que fica aí essa implementação do currículo, ele sendo homologado aí até o final do ano?
De 2021 a 2023, gente, não vai ser um supetão aí a implantação do currículo do ensino médio, vai ter essa fase de adaptação. Então, é uma implementação progressiva que está prevista. Então, em 2021, nós começamos a implementar o novo currículo para a primeira série do ensino médio, em 2022 para a segunda série e em 2023 para a terceira série, fechando o ciclo, tá bem? Então, vocês percebam que esta primeira série vai ser a terceira série que já vai completar o ciclo, já formada com base neste novo currículo do ensino médio, tá bem? E as propostas, né? Como que a gente vai estruturar, né, o Estado em relação a esse novo currículo? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, que esse novo currículo, como nós já listamos aí, ele vem atendendo, né, toda a legislação federal, desde a LDB, desde o PNE, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, e ele vem, então, atendendo principalmente esta questão de reformular o currículo, onde nós temos uma parte comum de aprendizagens estruturais, juntamente com os itinerários formativos, que é a parte flexível. E todos esses itinerários, gente, eles vão ser elaborados com base, né, nas competências, nas habilidades que foram ali definidas pela BNCC e que nós podemos estar ali, inclusive, nos aprofundando, né, no documento, através, inclusive, do curso que eu sugeri para vocês agora há pouco. E no estado de São Paulo, vamos falar como que fica a questão da carga horária, porque isso é bem importante. A organização curricular do ensino médio, ela prevê 3.150 horas, dividida aí, distribuída num período de 3 anos, tá? O estado de São Paulo, ele expandiu, tá bem? Por quê? Se a gente parar para pensar, nós temos ali o acréscimo das 3 disciplinas do Inova, dos 3 novos componentes. Então, nós tivemos ali uma ampliação da carga horária, inclusive, né, da nossa grade curricular, para estar ali acomodando esses 3 novos componentes, essa parte diversificada, que vai trazer ali uma perspectiva de maior protagonismo para o nosso aluno. Então, a formação geral básica, ela conta com 1.800 horas, né, ali dividida no período de 3 anos e atende à formação básica proposta pelos documentos federais. Já no caso dos itinerários formativos, vocês percebam, ó, elas estão ligadas, nós não falamos em dissociá-las, sempre unidas. Nós temos ali 1.350 horas, divididas num período de 3 anos. Pela legislação federal, o obrigatório seriam 1.200 horas. O estado de São Paulo, então, coloca 150 horas a mais para contemplar ali os novos componentes do Inova. E vão, então, ser mais do que a carga mínima definida pela legislação. Quando nós falamos, né, dessa formação geral básica de 1.800 horas, nós temos que lembrar que ela vai contemplar as 4 áreas essenciais, né, do conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza. E todas as disciplinas, viu, gente? Nenhuma vai ser prejudicada. Nós temos todas as disciplinas sendo ali contempladas dentro dessas 1.800 horas de formação geral básica. No caso dos itinerários formativos, dessas 1.350 horas, nós também temos as 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e também a parte da formação técnica e profissional. Então, dentro dos itinerários formativos, o nosso aluno, além de ter os itinerários formativos, né, das disciplinas tradicionais, das disciplinas curriculares, das áreas do conhecimento, ele também vai ter a oportunidade de cursar a formação técnica e profissional,
seja ela de maneira integrada na grade, ou também através do Novotec. Quando a gente fala de Novotec, a gente tem ali as parcerias com a ETEC, nós temos a questão da expansão, né, do Novotec virtual. Então, nós vamos ter aí muitas novidades em relação a essa parte técnica e profissional que o nosso aluno vai poder ter acesso aí, né, a uma qualificação para que ele possa se sentir um pouco mais preparado para estar se inserindo no mercado de trabalho. E vamos recapitular o que são realmente esses itinerários formativos. São disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, que os professores, nós vamos estar então ministrando essas aulas, vamos estar desenvolvendo esses projetos, essas oficinas, e que os nossos estudantes eles vão poder escolher de acordo com seus projetos de vida, de acordo com as suas áreas de interesse, e eles vão poder se aprofundar. Lembra um pouquinho em relação às eletivas, se a gente parar para pensar, né? Porque o nosso aluno, ele escolhe a eletiva que ele quer participar de acordo com o seu interesse, com a sua afinidade. Então, a proposta, né, do Estado, ela prevê ali 10 itinerários formativos diferentes, que podem ser puros ou combinados em termos de áreas do conhecimento. E eles vão ser definidos a partir das competências, das habilidades do nosso currículo, mas também eles vão ser dali propostos, né, desenvolvidos através da equipe da gestão escolar, dos professores, dos estudantes. Então, a gente vai pensar numa construção coletiva desses itinerários que despertem o interesse do nosso aluno, a sua participação, seu engajamento, mas que seja também algo que possa trazer realmente uma escola ressignificada para alunos e para professores. E os benefícios, né, que a gente fala, então, que esse novo ensino médio vai trazer para o nosso aluno, né? É realmente fortalecer, despertar o protagonismo, fazer com que ele tenha responsabilidade em relação a escolher uma área que ele queira se aprofundar, e não necessariamente ele não possa depois, através da construção do seu projeto de vida, que não finda nunca, né? Nós já aprendemos isso, estar mudando, né? Ele pode também estar revendo, né, essas escolhas, ele pode, inclusive, cursar mais de um itinerário formativo, né? Havendo vaga, né? Nós vamos falar disso mais para frente, quando falarmos da homologação realmente deste currículo, mas nós vamos pensar realmente num currículo e formando ali uma estrutura mais sólida para esse aluno construir o seu projeto de vida de uma maneira mais prazerosa, dentro de uma escola que realmente faça mais sentido e que nós consigamos ali engajar os nossos alunos, porque nós sabemos muito bem que quando os alunos estão engajados, a aula flui melhor, nós sentimos um senso de realização profissional muito grande quando a gente percebe realmente essa participação, esse engajamento, essa devolutiva dos alunos em relação ao nosso trabalho, ao que nós estamos ali desenvolvendo e mediando enquanto promotores, né, que nós somos dessas aprendizagens. E também aprendemos muito com os nossos alunos, né? Estamos vivendo isso bastante agora, nesse tempo aí de quarentena, de pandemia, de estudos remotos, onde muitas vezes nós estamos aprendendo bastante com os nossos alunos em relação aí a como nos comunicarmos, né, de maneira virtual. E quando nós falamos desses itinerários formativos, vamos falar um pouquinho mais aprofundado deles agora. Nós temos as 4 áreas essenciais do conhecimento, né? Linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, e nós vamos ter a formação técnica, que seria o 5º itinerário formativo básico, e nós vamos ter os itinerários integrados. Por exemplo,
eu posso estar desenvolvendo ali com o meu aluno, e aí não quer dizer que eu vá dar aula, por exemplo, de duas áreas do conhecimento, não é isso, mas vamos ter ali aulas, né, onde o aluno ele vai se aprofundar de maneira interdisciplinar, né, através de linguagens e matemáticas, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza e ciências humanas e ciências da natureza. Então, o nosso estudante ele vai escolher uma área do conhecimento, a formação técnica e profissional, ou ele pode escolher a formação básica, mais um itinerário que pode ser puro ou integrado. Então, vocês percebam que vai abrir um leque de oportunidade para esse aluno que nunca nós tivemos na rede, né? Então, sabe aquela velha história que a gente escuta tanto dos nossos alunos? Ah, mas eu não gosto de tal área. Nós sabemos que todas as áreas são importantes, tanto que elas conversam entre si de maneira interdisciplinar a todo momento. É que muitas vezes o nosso aluno ele não tem ainda essa percepção. Mas nós vamos criar oportunidade para que esse aluno ele possa, então, através daquilo que faz mais sentido para ele, das suas aspirações, estar realmente ressignificando a escola de uma maneira que seja mais atrativa a ele, que converse melhor com as suas ambições, tá bom? E aí, como que ficam os componentes do Inova? Como eu falei, a rede de São Paulo, né, a rede estadual, ela vai então ampliar de 1.200 horas a parte flexível dos itinerários para 1.350 horas, para que possam ser mantidos, né, e integrados aos itinerários formativos os componentes do Inova, com todas as suas oportunidades de aprendizagem, né? Então, nós já sabemos que as eletivas, elas ajudam, né, na questão da tomada de decisões, do protagonismo, a tecnologia, ela aprofunda os conhecimentos da área que ele escolher, né, trilhar ali do itinerário formativo, oportuniza, né, novas ferramentas de aprendizagem, e o projeto de vida é o que vai estruturar, né, que vai direcionar qual que é o itinerário que ele vai escolher, que conversa melhor com aquilo que faz sentido para a vida do nosso aluno. E essa estrutura, gente, como eu disse agora há pouco, nós vamos então ali ter acrescentado o Inova Educação com essas 150 horas suplementares que a rede, né, colocou. E as perguntas frequentes, né, que dizem respeito, né, à nossa carreira. Nenhum professor vai ter a sua carga horária reduzida. Nós vamos ter ali os professores da formação básica e os professores que vão estar ministrando as aulas, né, os projetos, os grupos de estudo, né, dos itinerários formativos da área de ciências humanas. Então, nós vamos continuar trabalhando a nossa área, as nossas disciplinas, só que dentro dessa perspectiva da parte flexível. Então, vamos pensar, né? Por exemplo, eu tenho formação em ciências sociais, então, por exemplo, lá eu posso pegar as aulas referentes ao projeto de vida, eu posso trabalhar um projeto relacionado à sociologia, eu posso ministrar aulas relacionadas a um itinerário formativo que está ali integrado, no caso, às ciências humanas e matemática. Sim, eu vou poder estar dando essa carga horária, né, completando ali toda a minha carga horária com as matérias, com as disciplinas dos itinerários formativos, tá bem? Então, nós vamos continuar trabalhando com os nossos componentes curriculares, na parte básica e na parte flexível do currículo, tá bem? E falando novamente, né, sobre as etapas de implantação do novo currículo. Então,
uma implantação gradativa, nós vamos ter tempo para nos adaptarmos a esse novo currículo, diferentemente do currículo do ensino fundamental, como ele vai ter essa parte, né, que é dos itinerários formativos, do itinerário, né, profissionalizante, não pode ser algo de supetão, né, tem que ser uma maneira de implantação gradativa, aos poucos, para a rede poder se adaptar, para os nossos estudantes e professores terem tempo, né, de estarem aí fazendo essa transição. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos trechos da área de ciências humanas que foram extraídos da consulta pública. Eu acredito que vários professores devem ter feito, né, parte da pesquisa. Tenho certeza que muitos leram, né, o texto completo aí da consulta pública, mas eu quis trazer alguns trechos para a gente chamar aí atenção para algumas questões relacionadas aos componentes das ciências humanas e quais seriam o foco de ensino, as suas características essenciais aí dentro deste novo currículo. Então, gente, vamos lembrar, de 19 de março até mais ou menos, se não me engano, dia 16 de maio, era dia 8, depois eles prorrogaram mais uma semana, foi disponibilizada lá no site da EFAP, né, a consulta, né, a gente podia inclusive acessar por meio da Secretaria Digital. Então, nós tivemos ali acesso à consulta pública, ao texto preliminar, para podermos opinar sobre como que a gente via esse novo currículo, se tinham coisas que precisavam ser alteradas, qual foi a nossa percepção dessa apresentação do currículo. Inclusive, no dia 1º de abril, nós tivemos ali a videoconferência da área de ciências humanas, que inclusive podemos buscar ali na biblioteca, né, da Rede do Saber, como vocês viram, né, o passo a passo na TPC da última terça-feira passada, que o pessoal lá do Centro de Mídias, né, da EFAP, eles fizeram ali todo o passo a passo de como ensinar a gente a estar fazendo a pesquisa na biblioteca. E aí, nós temos ali aquele link, né, que vocês estão vendo aí, que ele vai direto para a videoconferência da área de ciências humanas. Se vocês quiserem estar vendo os autores, né, a equipe curricular da área de ciências humanas, os representantes da área de ciências humanas, inclusive da COPED, fazendo ali todo um estudo pormenorizado de toda a parte ali do currículo paulista do ensino médio que eles redigiram, tá? Isso é bem importante. E aí, a gente vai relembrar, né, que nós, enquanto professores, os estudantes, a sociedade, as instituições, né, voltadas para a educação, todos nós tivemos a oportunidade de estarmos ali opinando sobre esse currículo novo. Aí o item 2.2.4, aí em diante, falava da nossa área de ciências humanas e sociais aplicadas. E vem trazendo as nossas especificidades da área. Então, nós vamos lembrar que a nossa área ela tem como meta estudar e pesquisar de forma rigorosa a dinâmica humana na produção dos valores da vida material e da cultura, né, da nossa sociedade. E nesse contexto, né, da educação básica, a etapa do ensino médio, a gente vai se guiar, como eu já disse anteriormente, hoje, pelo artigo 35 da LDB, que é a questão da educação integral do nosso aluno, né? Nosso aluno sendo ali formado em todas as dimensões. E esse artigo, perdão, 35, ele fala, né, ali nos seus incisos, da consolidação e aprofundamento dos conhecimentos. Então, a gente vai lembrar que no ensino fundamental a gente tem ali a base, né, no caso, para estar formando o raciocínio geográfico do nosso aluno, a sua alfabetização cartográfica, na questão da história, estar trabalhando, né, a atitude historiadora, estar ali trazendo, né, os princípios
da análise ética, né, e dos dados gerais da nossa sociedade, os contextos, a análise, né, dos diferentes contextos históricos sociais. Nós também vamos ter ali a preparação básica para o trabalho e a cidadania, né, dando ferramentas para que o nosso aluno ele possa ter condições de desenvolver uma profissão, né, e de se aperfeiçoar. E também, né, nós vamos falar da formação ética, né, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico. Como eu disse, o artigo 35, ele vem trazendo ali a base, o alicerce das ciências humanas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Então, ele é o artigo que vai coroar a educação básica na área de ciências humanas. E também, no parágrafo, né, no inciso quarto, perdão, nós vamos ter ali a questão de relacionar a teoria com a prática, tão importante, né, gente? Por quê? Qual que era uma das grandes críticas dos nossos jovens? Que o que eles aprendiam na escola não usavam na vida, eles não conseguiam ali, eles não conseguiam perceber que os conhecimentos teóricos, né, ensinados pelos diferentes componentes curriculares, como que eles dialogavam com a prática, com o seu cotidiano. Então, esse é um grande desafio que nós temos nessa reformulação do ensino médio. Então, nós temos ali o desafio, né, de contextualizar os conhecimentos, né, a teoria, a interação e articulação entre teoria e prática, a interdisciplinaridade, né, dos componentes curriculares, das áreas do conhecimento, para que o nosso aluno ele consiga realmente valorizar, né, todos os saberes, para que essa aprendizagem seja realmente significativa, integrando todas as áreas. E para isso, o que nós devemos ali buscar, gente, enquanto professores engajados que somos? Valorizar os saberes, né, das nossas 4 disciplinas que compõem a nossa área, ao mesmo tempo pensar numa interdisciplinariedade, mas sem sobrepor ou sem supervalorizar uma disciplina em detrimento de outra. Nós sabemos que as ciências humanas elas têm que ter essa dimensão interdisciplinar, transdisciplinar e ao mesmo tempo holística da formação do ser humano, que todas as disciplinas das ciências humanas têm a sua relevância e as suas peculiaridades, né, epistemológicas, de técnicas científicas. Pensarmos também na importância de propor, né, objetos de conhecimento, ou seja, conteúdos contextualizados, integrados com as competências e habilidades da nossa área. Então, não adianta estudar aquilo que não faça sentido. Nós temos que propor ali conteúdos, objetos de conhecimento que sejam contextualizados, que sejam integrados e que realmente possam permitir o desenvolvimento dessas competências e habilidades da nossa área. E nós temos na nossa área essas dinâmicas tão múltiplas, né? A social, a cultural, a econômica, a artística, a política, a jurídica, a ética, né? É tão ampla a área de ciências humanas que eu achei muito bacana um comentário que eu recebi da nossa TPC passada. Uma PC muito querida falou assim: olha, eu sou da área de linguagens, mas eu sou apaixonada pelas ciências humanas, porque é justamente as ciências humanas que vai dar significado a todas as áreas do conhecimento, né? E realmente nós temos esse paradigma, né, da nossa área, nós temos aí essa missão da nossa área, essa característica tão única da área de ciências humanas, né? E falando também dessas múltiplas dinâmicas, todas essas áreas, né, essas dinâmicas, elas são relevantes para a formação do nosso estudante, para que ele seja realmente um jovem, um adulto participativo,
em termos de cidadania, engajado, com maior empatia, que consiga se colocar de uma maneira mais positiva, né? Se a gente parar para pensar, e mais feliz nesse mundo contemporâneo, de tantas incertezas, de tanta liquidez, né? Como diz o Bauman. E nós vamos destacar que a nossa área ela tem uma complexidade muito grande, né? Então a gente tem ali que estar trabalhando sempre como que a gente compreende, como que a gente reconhece que dá para fazer interação entre os conhecimentos, né, os saberes, as práticas que vão então ali ser característicos da nossa área de ciências humanas. É abrindo a nossa mente, é abrindo a nossa prática pedagógica para o trabalho interdisciplinar, para o trabalho de parceria com os nossos colegas. Como eu sempre digo, nós temos que colocar ali as engrenagens para se articularem e pensarmos num trabalho mais integrado, né? Vocês lembram que eu já falei em ATPCs passadas, pessoal, que a gente tem que começar a pensar no currículo da área de ciências humanas como um todo, respeitar as peculiaridades, né, de métodos, de conceitos, das disciplinas de maneira, né, isolada, mas ao mesmo tempo, como que eu vou conectar o meu trabalho com o trabalho do meu colega de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, para que as ciências humanas realmente façam sentido para o nosso aluno e realmente nós cumpramos ali o nosso papel, né, nessa formação integral dos meninos. E como destaque também, nós vamos falar da oportunidade que nós temos que criar ali dos objetos de conhecimento, nas dinâmicas em sala de aula, para desenvolver esse pensamento crítico do nosso aluno, que ele possa, através de perguntas disparadoras, de situações, problemas, de debates, estar ali através de pesquisas, de análise, de reflexões coletivas, individuais, promover ali respostas com saberes criativos, com saberes que realmente façam sentido para ele e que possam ali trazer uma melhoria nas suas condições de vida enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos componentes. Então, como eu disse, a gente falou agora do todo da área, e agora eu vou falar das peculiaridades de cada componente da nossa área em relação aos objetivos do ensino médio. Lembrando, todos os componentes têm que estar articulados, a base dessa articulação é a BNCC, e nós temos ali que contemplar, né, os conhecimentos e os procedimentos de cada um dos nossos componentes, de maneira que eles tenham o seu espaço, né, privilegiado e, ao mesmo tempo, integrado na construção dessa educação integral. Então, os nossos componentes. Opa! Sabe como é que é, gente? A tecnologia às vezes não funciona também tão fácil com a gente. Vamos lá. Filosofia, gente, tão importante, né? Quantos dilemas, né, nós temos ao longo da nossa vida e que a filosofia ela vem trazendo aí uma forma, uma ferramenta de nós nos conectarmos com o mundo de uma maneira realmente significativa, fazendo uma leitura de mundo que realmente traga ali uma reflexão sobre os grandes dilemas, né, da humanidade e os nossos dilemas pessoais. Desde os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, lá em 98, a filosofia ela é vista dentro de um contexto de educação básica que tenta ali fazer com que o nosso aluno, né, através da sua proposta de ensino, ele desenvolva competências e habilidades que o levem a ler textos filosóficos, né, de modo significativo, fazendo realmente uma reflexão e uma conexão consigo, e ler também, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas, de diferentes registros, de diferentes áreas do conhecimento, para que nós tenhamos ali, né,
uma expressão legítima, rigorosa, contextualizada, dentro de uma perspectiva filosófica de uma sociedade que hoje está aí impregnada, né, dentro desse sistema científico, tecnológico, que muitas vezes vai trazer ali aflições, né, não só coisas positivas, mas também grandes questões opressivas para a nossa sociedade. Também vamos falar que as orientações curriculares para o ensino médio de 2006 vem trazendo ali uma confirmação das orientações dos PCNs para fazer um norteamento do que a filosofia no ensino médio, enquanto componente curricular, deve almejar. Então, ela vai lá trazendo, a partir da BNCC, das diretrizes curriculares, uma filosofia que é composta, né, pela parte histórica, metafísica, ética, a filosofia política, a epistemologia, teoria do conhecimento, lógica, estética, não foi deixada, né? Desde os PCNs, ela se mantém aí, esse escopo, né, da disciplina, do componente de filosofia, porém ela vai ampliar, né, a questão da reflexão. Por quê? Nós vamos trazer todo esse arcabouço, todas essas ferramentas da filosofia, para estarmos, então, fazendo as indagações, né, das questões contemporâneas. Então, sobre a justiça, sobre a solidariedade, a autonomia, a liberdade, a compreensão, o reconhecimento das diferenças, né, respeito, responsabilidade consigo. Olha lá a competência geral da BNCC trazida aqui pela filosofia, né? Com o outro, com o mundo, né? O mundo que a gente habita. Como que a gente vai fazer, então, o uso prático de todos esses arcabouços da disciplina de filosofia para entendermos melhor esse mundo contemporâneo. Então, a filosofia ela vai, então, estar trazendo ali os textos, contextos, a sua expressão, fazendo realmente uma ligação entre palavra e pensamento, onde vamos refletir, né, sobre o mundo que nós queremos, o mundo que nós construímos cotidianamente. Então, a filosofia ela vai trazer esse caráter reflexivo, né, sobre as grandes questões da humanidade e dos nossos adolescentes dentro deste mundo contemporâneo. No caso da geografia, gente, escolar, inclusive, né, nós vamos falar novamente aqui do raciocínio geográfico, porque quando nós falamos do currículo do ensino médio, vamos lembrar que apesar de lá no ensino fundamental a gente não ter separadamente o componente de filosofia e sociologia, eles estão integrados à geografia e à história, né? Dentro do ensino médio a gente vai ter um aprofundamento, ao mesmo tempo um privilégio, né? Eu coloco dessa forma, um privilégio para os jovens estar estudando, né, as disciplinas que compõem as ciências humanas de uma maneira mais aprofundada, né? E no caso da geografia, a gente vem lá desde os anos iniciais, com o processo de alfabetização cartográfica, no ensino fundamental 2, o desenvolvimento do raciocínio geográfico, e no ensino médio a gente vai ter um aprofundamento, porque nós vamos fazer com que este aluno desenvolva ali um raciocínio geográfico que faça dele um agente transformador da sua realidade, da sociedade, fazendo interconexões, né, das dimensões socioambientais, do seu contexto, e como que ele pode ali estar agindo de maneira protagonista nesses eventos. O estudo da geografia ele vai aprofundar, né, no ensino médio, os saberes científicos, os conteúdos já trabalhados anteriormente, vai fazer com que o nosso aluno perceba a questão da diferença da leitura do lugar e do território, né, que nós falamos na TPC passada também, nas suas contradições e na sua dimensão socioambiental.
E também vamos ter ali um aprofundamento da educação cartográfica, mas agora com a questão de uma análise mais aprofundada, né, do escopo da educação cartográfica. Voltando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Os objetivos de estudar a história enquanto disciplina escolar. Então, a gente vai lembrar que a história, ela se interconecta com todas as disciplinas da área de ciências humanas, ela é totalmente importante dentro desses vínculos epistemológicos das ciências humanas, ela dialoga com todos os componentes, inclusive das outras áreas, né? Porque quando a gente fala em história da ciência, você vai falar desde a história das ciências da natureza, das ciências matemáticas, a história interconectada à área de linguagens. Então, a história ela é essencial aí dentro desse processo da educação, do ensino integral. E a BNCC, ela vai fazer com que no ensino médio o nosso aluno ele tenha uma ampliação dos conhecimentos, assim como na geografia, dos conteúdos, dos conhecimentos, das competências, das habilidades do ensino fundamental no ensino médio. E aí, isso vai permitir ao nosso aluno, né, o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, o desenvolvimento da sua autonomia intelectual, ele vai conseguir fazer uma análise, né, a partir da sua atitude historiadora, de situações mais complexas, e também vai ser instigado ali, né, a produzir novas ideias, propostas, né, de questionamento e a buscar respostas para os questionamentos do mundo contemporâneo, a partir, né, da análise das interconexões também com o passado. E aí nós vamos ter como foco a formação desse cidadão crítico, né? Que vai ter uma capacidade mais, vamos dizer assim, treinada, né? Ampliada de observação, de descrição, de relacionar ali o presente e o passado, os espaços, as condições intrínsecas, né, do tempo, e a desconstrução também de significados, que aí a gente vai ter um aporte muito forte ali também da sociologia, né, de desconstruir preconceitos, ideias equivocadas que foram trazidas ali por uma história positivista. Então, nós vamos ter como objetivo trazer uma história mais crítica, mais reflexiva, que seja pautada em método, né, que seja pautada numa atitude historiadora, e lembrando sempre, né, que a história é um processo vivo, dinâmico, colaborativo, e que faz parte, né, da nossa abordagem curricular e metodológica, instigar no nosso aluno esse protagonismo, essa descoberta, né, de uma história viva através justamente da sua atitude investigativa. E a sociologia, né? A sociologia é a nossa caçulinha das ciências humanas dentro, né, das disciplinas escolares. Num primeiro momento, a gente tinha ali uma sociologia meio voltada mais para uma vertente positivista, uma sociologia cristã, que tentava ali investigar a vida social, pautada em padrões, né, em preceitos cristãos, e tentava ali manter uma ordem, um equilíbrio social, a questão, né, do funcionamento harmônico da sociedade. E aí chega, né, o grupo ligado à escola nova, que vai falar não. Essa sociologia ela tem que estar dialogando com o mundo moderno, falando das grandes questões, dos conflitos, buscando um método científico, a questão da conversa com a tecnologia, ela tem que estar ali interrelacionada com todas as áreas do conhecimento e traz para nós um método científico mais crítico, né? E mais aberto também para as discussões de diversidade, de quebra de paradigmas, de desconstrução
né, e desnaturalização, estranhamento daquilo que é posto como verdade absoluta, né, como os padrões sociais. Então, a partir da Lei 11.684 de 2008, essa sociologia, ciência tão querida, né, eu falo com todo carinho, porque sou formada em ciências sociais, ela vai então trazer para nós ali, essa lei, a obrigatoriedade do ensino da sociologia, né, dentro da educação básica, e vai trazer ali uma oportunidade para os nossos alunos de uma educação reflexiva da nossa sociedade, engajada, né, uma sociedade, uma educação voltada para um protagonismo, e onde o nosso aluno ele vai ter ali, dentro da sociologia, as ferramentas para entender, junto com a contextualização das outras disciplinas da área de ciências humanas, a nossa sociedade de uma maneira mais realista. E a sociologia, né, ela vem então sempre trazendo aí a partir do nosso currículo a configuração didática, né, de uma forma de ensino mais ativo, de uma sociologia contextualizada, que também trabalhe com dados, que faça toda a interconexão com as outras áreas do conhecimento, que perceba a multiplicidade de olhares em relação às relações humanas, né? Que possa desenvolver no nosso aluno ali competências que vão ajudar ele a ampliar a sua dimensão de projeto de vida, fortalecendo, né, a sua atitude protagonista e a sua cidadania. Então, gente, cada uma das nossas disciplinas, né, da área de ciências humanas, elas têm as suas peculiaridades, mas elas estão sempre integradas. Nós temos ali muito forte a interdisciplinaridade dentro da nossa área. Nós já estudamos bastante sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Vocês percebam que todo o currículo paulista ele vem trazendo muito forte essa questão do trabalho inter e transdisciplinar, ele vem trazendo muito forte essa busca por uma educação integral, por uma educação humanizada, e que desenvolva no nosso aluno realmente esse protagonismo, essa aprendizagem de qualidade, que assegure os direitos de aprendizagem do nosso aluno e que fortaleça a sua cidadania e o seu engajamento não só na escola, mas na sociedade como um todo. Agora, nós vamos falar um pouquinho da parte dos organizadores curriculares da nossa área. Quando nós falamos em organizador curricular, nós estamos falando o que compõe, quais são, então, os elementos que vão estar ali balizando o nosso currículo na nossa área. Então, nós vamos ter as competências, que é a mobilização de conhecimentos, as habilidades, que podem ser práticas, cognitivas, socioemocionais, e atitudes e valores para resolver as grandes questões ali da nossa vida cotidiana. Então, a competência é a mobilização dos nossos conhecimentos e habilidades. É o saber e o saber fazer, né? A habilidade, ela vai trazer ali a prática, né, das aprendizagens essenciais. É o colocar o saber em prática, essas habilidades. Então, tanto no contexto escolar como na vida. As categorias são os conceitos gerais. Então, como que esses conceitos gerais, eles se exprimem, eles se colocam nas diversas relações que a gente estabelece entre ideias e fatos. E os objetos de conhecimento são os conteúdos, né, os conceitos, os processos que vão permitir o desenvolvimento das habilidades e das competências. Aqui eu coloquei um print, tá, gente? Lá daquela parte que nós estamos vendo da consulta. Tudo isso está dentro daquela consulta pública, né, que nós tivemos. Então, as competências,
né? Então, analisar processos, eu coloquei aqui a competência geral 1, tá? A primeira competência geral da área de ciências humanas. E aí, nós vamos ter, né, a competência. No caso da habilidade, quando a gente fala de organizador curricular, olha lá, igual no ensino fundamental, EM. Então, nós vamos ter ensino médio, 1 a 3, ó, primeira a terceira série do ensino médio, CHS, Ciências Humanas e Sociais, e aqui 101, que vai ser o código da habilidade em si. Então, vocês percebam que esse código enorme, ele vai trazer aqui para nós, que é uma habilidade do ensino médio, da primeira à terceira série, de ciências humanas e sociais, e o código da habilidade, o númerozinho dela. E aí, no caso aqui, ó, identificar, analisar, comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Vocês perceberam que aqui, ó, quando eu falo das ciências humanas, esse novo currículo, ele é todo integrado, ele não está ali dividido em habilidades que são só de história, ou só de geografia, ou só de sociologia, né? Ou só de filosofia. São habilidades que elas são integradoras. Elas são habilidades que conversam com os 4 componentes da nossa área. A categoria tempo e espaço, e o objeto de conhecimento. Então, aqui eu não vou ter exatamente um conteúdo só de uma área, eu vou ter um eixo de conteúdos, de objetos de conhecimento que podem ser trabalhados pelas 4 disciplinas, pelos 4 componentes de ciências humanas, tá bem? Então, nós vamos ter 6 competências específicas da área de ciências humanas. Cada competência específica tem um número de habilidades. Então, a competência específica 1, 2, 3, e no caso a 6, tem 6 habilidades cada. A competência específica 4 e a 5, 4 habilidades cada. Nas próximas telas, vocês vão perceber que estão agrupadas em cada competência específica quais são as habilidades da área das ciências humanas que elas são ali contempladas. Então, na competência específica 1, vocês percebam aqui, ó, novamente, ensino médio, 1 a 3, então, da primeira à terceira série do ensino médio, ciências humanas e sociais, e olhem aqui, ó, eu vou ter a habilidade 101 até a 106, elas são habilidades da competência específica 1. Então, aqui já está agrupado por habilidade e por competência. A competência 2, olha só, gente. Então, vamos lá. Ensino médio, primeira a terceira série do ensino médio, ciências humanas e sociais. Olhem aqui, ó, o organizador, ó, competência 2, então ela vai começar em 201. Então, competência específica 2, e aqui, ó, 201 até 206 são as habilidades da competência específica 2, e assim sucessivamente, ó. Competência específica 3, olha, ela começa em 301 e vai até 306. Competência específica 4, de 401 a 404. Competência específica 5, de 501 a 504. E a competência específica 6, de 601 a 606. Relembrando, ó, ensino médio, primeira a terceira série, ciências humanas e sociais, competência específica 6, habilidade 06. E as categorias, gente? Como eu falei, nós temos categorias dentro desse organizador curricular. Então, são 4 categorias. Tempo e espaço, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética,
política e trabalho, território e fronteira. Essas categorias, gente, elas não são específicas de uma disciplina, elas são categorias para toda a área de ciências humanas. E aí, olhem só, aqui eu vou ter, dentro da competência específica 1, a categoria tempo e espaço, eu vou ter ali, da habilidade 01 até a habilidade 06. No território e fronteira, competência específica 2. Então, eu vou ter do 201 até o 206. Então, competência específica 2, habilidade da 1 até a 6, relacionadas aqui, ó, a território e fronteira. Território e fronteira é minha competência, tá? Específica 2, a minha organização curricular. Então, vamos lá. Indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética. Eu tenho aqui, dialogando as competências específicas 3, 5 e 6. Então, olhem só. Na competência específica 3, a 304 e a 303, então, vamos lá. Competência específica 3, habilidade 04. Competência específica 3, habilidade 03. Competência específica 5, aí eu vou ter a habilidade 01 até a habilidade 06. E no caso da competência específica 6, eu tenho a habilidade 01 e a 05. Olha só, gente, política e trabalho. Vocês percebam que aqui eu vou ter competência específica 4, a 6 e a 3. E aqui vocês percebam, ó, esse númerozinho aqui, ó, o antepenúltimo, ele vai ser sempre o número específico da competência e os dois últimos o número da habilidade, em todos os exemplos aqui. Agora, gente, que nós já vimos toda essa parte da organização curricular, que é a parte mais burocrática, para a gente entender lá o manual do currículo, a hora que ele chegar para nós vamos falar um pouquinho aqui dos itinerários formativos, só para a gente dar uma pinceladinha a mais para estar reforçando, tá bem? Então, só para a gente reforçar, porque eu creio que a maior mudança do nosso novo currículo vai ser justamente nós nos adaptarmos a essa parte do itinerário formativo, que é a parte flexível do currículo, que é realmente o diferencial desse novo currículo, que nós estamos ali vendo com toda essa legislação, com toda essa parte da LDB, com toda essa parte da BNCC que vem trazendo essa proposta, tá? Então, esses itinerários formativos, eles vão consolidar e aprofundar os conhecimentos, eles vão trazer desafios, né, para os nossos estudantes, ferramentas, na verdade, para eles se prepararem para esses desafios do mundo do trabalho, para ter uma ação cidadã realmente significativa, para aprimorar a sua formação ética, ter uma postura ativa diante, né, do conhecimento científico, serem produtores de conhecimento científico e filosófico, além da questão da dimensão artística e literária. Ou seja, os itinerários formativos, eles vêm trazendo ali uma conexão com o projeto de vida, uma atitude mais protagonista e mais engajada para que nós tenhamos ali um aluno preparado para o mundo do trabalho e para uma atitude cidadã. Lembrando, né, nós vamos ter ali itinerários formativos que vão estar contemplando as competências gerais da BNCC, eles vão também contemplar as habilidades específicas das áreas, né, do conhecimento, no caso, os nossos eixos estruturantes ligados às ciências humanas e sociais aplicadas. Esses eixos, tá, são a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Esses eixos estruturantes, eles têm habilidades que vão conversar com as ciências humanas dentro do eixo formativo, dentro desse itinerário
formativo. Então, vamos lá. O organizador curricular do itinerário formativo. Então, nós temos o eixo estruturante, que ele vai orientar para a integração das áreas dentro do itinerário, ou seja, o eixo vai ser igual no nosso currículo do ensino fundamental, né? Vocês lembram lá, nós temos o eixo, que é o aquilo que vai estruturar a aprendizagem, né? Nós vamos ter ali o eixo estruturante, que a gente pode falar até numa competência, né? Que ele vai trazer ali o desenvolvimento de uma competência específica. As habilidades que vão conversar com esse eixo, então, são as habilidades que vão desenvolver ali a competência. Então, na prática, como que essa competência vai se manifestar? E nós temos os pressupostos metodológicos. Então, não é necessariamente um passo a passo de como dar aula, do que fazer, ou qual objeto do conhecimento você vai estar trabalhando. Ele vai te dar ali considerações, algumas ferramentas, né? Algumas possibilidades de uso de algumas metodologias ativas, né? De como que a gente vai desenvolver ali através do nosso trabalho com o nosso aluno ali em sala de aula, a perspectiva dele se tornar um indivíduo autônomo, né, capaz de ser coparticipante da sua aprendizagem e que desperte o interesse dos nossos alunos, ou seja, o engajamento. Aqui tem um print também mostrando de maneira mais detalhada como que seria isso de uma maneira exemplificada. Então, aqui, olha, o organizador curricular, né? Eu tenho aqui o eixo estruturante, investigação científica, é uma competência, certo? Então, nós temos, qual que é o eixo estruturante aqui? Ensino médio, itinerário formativo, tá? Competência geral 01. Então, qual que seria essa competência geral 01 do eixo de investigação científica? Então, vamos lá. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos, evidências, com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive usando tecnologias digitais. Vocês percebam que é uma competência geral, que ela conversa com história, com geografia, com sociologia e filosofia. Ela é um eixo que ele vai realmente estar ali integrando todos os componentes da área de ciências humanas. No caso, as habilidades, né? Elas estão associadas ao eixo estruturante, ou seja, a habilidade que vai permitir que essa competência da investigação científica se manifeste, né? Seja realmente colocada em prática. Então, eu tenho aqui, ó, ensino médio, itinerário formativo, ciências humanas e sociais, habilidades 01, 02 e 03. Então, dentro do eixo, né, quais são as habilidades estruturantes das ciências humanas que vão permitir o desenvolvimento aqui dessa investigação científica. No caso dos pressupostos metodológicos, então, como que eu vou conseguir pensar em metodologias, em formas de ensinar, de desenvolver a aprendizagem do meu aluno? Então, olha lá, vamos fazer uma leitura porque vocês vão perceber, não é o conteúdo, aqui é pressuposto metodológico, tá? A partir das demandas desse eixo, faz-se necessário proceder dentro de uma progressão de habilidades, considerando as possibilidades de investigação e análise, seleção e sistematização de conhecimentos, além da mobilização de recursos criativos, tendo em vista o necessário aprimoramento da crítica. E aí segue, né? Nós vamos ter ali como que a história, a filosofia, a sociologia, né, a geografia, como que os componentes da nossa área podem trabalhar de maneira interdisciplinar, cada um dentro da sua peculiaridade, para desenvolver esse eixo da investigação científica. Então, vocês vão perceber que eu posso ter, né,
um itinerário formativo de investigação científica na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio, tá bem? E esse itinerário formativo, ele pode estar mais associado à história, ou à geografia, à sociologia e geografia. Isso vai partir do quê? Dessa personalização do itinerário formativo que vai ser feito, né, a sua elaboração com base na BNCC, no currículo paulista do ensino médio e nas demandas da comunidade escolar, nos projetos de vida do nosso aluno, tá bem? Mais uma vez, né, aqui nós temos o exemplo também de um organizador curricular do itinerário formativo, só que diferente deste último que eu apresentei, que é um itinerário formativo puro da área de ciências humanas, aqui eu tenho um itinerário composto entre ciências humanas e ciências da natureza. Perdão. Então, aqui eu tenho o eixo estruturante investigação científica, as habilidades, né, de ciências humanas, as habilidades de ciências da natureza e os pressupostos metodológicos. Como que eu vou fazer a integração dessas habilidades de ciências humanas e ciências da natureza para desenvolver o eixo de investigação científica? Então, aqui a gente vê que, além da interdisciplinariedade, eu estou tendo a transdisciplinariedade, quando eu tenho o itinerário formativo composto. E aí nós vamos ver que esses itinerários, gente, eles vão ser ofertados em diferentes arranjos curriculares, como a gente já falou no início da apresentação. Eles vão poder ser tanto de maneira pura quanto integrada. Então, de maneira pura, ciências humanas, linguagens, matemática, ciências da natureza, fazendo, inclusive, né, esse itinerário puro com a interdisciplinariedade dos componentes de cada área, mas lembrando, todos os nossos alunos vão ter a formação básica das 4 áreas do conhecimento, porém, na hora do itinerário formativo, por exemplo, em ciências humanas eu posso ter um itinerário puro ou composto. Ciências humanas e linguagem, ciências humanas e matemática e ciências humanas junto com ciências da natureza. Então, reforçando, gente, só para a gente finalizar, o novo currículo paulista do ensino médio é um currículo que ele vem sendo construído, aprimorando o currículo do Estado de São Paulo de 2008, adequando o nosso currículo à questão da BNCC, das habilidades e competências gerais que têm que ser trabalhadas por todos os alunos do país, com uma personalização do currículo do Estado de São Paulo para atender ao regionalismo, né, do nosso Estado, para atender as demandas da nossa juventude paulista e as suas peculiaridades, né? Vai ser um currículo que ano passado a gente teve toda a questão da construção, da redação. Este ano é o período de escuta, de opinar, que nós fizemos até maio. Esse currículo está passando por uma revisão dos redatores e até o final do ano é bem provável que ele seja homologado e a partir do ano que vem nós vamos ter a implantação, né, dele a partir da primeira série do ensino médio até o ano de 2023, quando essa primeira turma do ensino médio da primeira série vai estar concluindo a terceira série, tá? Com o ciclo fechado, né? Trabalhado aí dentro deste novo currículo. Outra coisa importante é que este novo currículo ele traz ali atendendo, né, a BNCC, ele vai trazer ali a parte da formação geral básica integrada, indissociável dos itinerários formativos. Esses itinerários formativos têm como objetivo fazer com que essa escola seja mais atrativa, que ela seja mais significativa a aprendizagem para o nosso aluno,
que o nosso aluno tenha prazer e possa conectar o seu projeto de vida com as aprendizagens escolares, que ele se sinta mais preparado para o mundo do trabalho, para uma ação cidadã na sua vida adulta, e que esses itinerários formativos conversem com o seu projeto de vida. Essa parte flexível vai oportunizar para o nosso aluno uma educação integral. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de formação. A gente está terminando aqui essa parte de estudo do currículo, tá? A partir das próximas ATPCs, nós vamos falar de questões relacionadas a metodologias ativas, adaptação curricular, para acessibilidade, né, do nosso currículo aos nossos alunos com necessidades especiais de aprendizagem, de adaptação curricular, que inclusive vocês sugeriram como pautas. Vamos estar aí trazendo um estudo sobre alguns temas pertinentes a cada um dos componentes, e eu espero que vocês tenham aí gostado dessa parte do estudo. Nós fizemos toda ali uma trajetória, se vocês perceberam, sobre o currículo do ensino fundamental, e estamos chegando aqui na parte do currículo do ensino médio, para que a gente possa ter uma visão do todo dessa nova forma de organização das nossas competências e habilidades no Estado. Eu espero que vocês possam aí estar colocando no chat todas as suas dúvidas, eu vou respondendo aos pouquinhos. É muito importante a interação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Os materiais complementares estão postados junto com o PPT dessa TPC, também lá no site da Diretoria de Ensino. E eu gostaria muito que vocês pudessem aí estar pensando em alguns temas para as próximas ATPCs, estarem sugerindo também, porque isso é bem bacana, tá bom? Muito obrigada a todos. Vamos encerrando por aqui. E gratidão, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem, gente. Obrigada.